Renunciar à minha loja não foi sobre perder algo, foi sobre eu entender que a minha identidade não está no que eu faço. A minha identidade está em ser quem Deus me chamou para ser. Deus, ele me chamou para essa renúncia, eu já contei um pouco para vocês aqui do meu testemunho, e eu resolvi obedecer. Eu ouvi Deus falando isso comigo e eu decidi, vou obedecer, porque é sobre isso. É sobre a gente ter fé, é sobre a gente obedecer, mesmo sem entender. Eu entendi na hora? Não, eu não entendi. Até hoje, eu não tenho todas as respostas. Até hoje, se você me perguntar, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas eu tenho dado um passo de cada vez, porque com Deus é assim. Ele não mostra pra gente o caminho todo de uma vez. Ele não fala assim com você: "Faz isso, que eu vou te dar todo o caminho, que eu vou te dar toda a instrução aqui agora, o passo a passo aqui agora". Não. Deus, ele dá uma ordem e a gente obedece. Se você obedecer, ele vai te dando os próximos passos e à medida que você vai obedecendo, ele vai te mostrando o próximo passo. Você precisa ter coragem e fé para obedecer. Deus, às vezes ele pede para a gente abrir mão daquilo que nós construímos com as nossas próprias mãos. Para quê? Para que ele venha nos conduzir de acordo com a vontade dele, com aquilo que ele planejou para nossas vidas. Eu estava vivendo o meu sonho. Quando eu comecei a trabalhar em casa, como eu já contei aqui para vocês, eu comecei fazendo bolos e doces em casa e depois eu abri a minha loja, foi um sonho meu. Em momento algum, eu perguntei para Deus se era isso mesmo que ele queria para minha vida. Eu estava vivendo a minha vontade, eu estava vivendo o meu sonho. E foi preciso sim eu abrir a loja para mim poder entender que eu estava fora da vontade de Deus, que não era aquele o propósito que Deus tinha para minha vida. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que obedecer a Deus nem sempre vai fazer sentido no começo, porque para mim não fez o menor sentido. Mas no final você vai ver que valeu a pena. Para mim, era mais cômodo eu permanecer onde eu estava. Por quê? Porque era algo que eu já sabia fazer, era algo que eu já dominava. Então, para mim, era mais confortável permanecer do jeito que eu estava. Que eu estava já ali numa fase da minha vida confortável. Mas Deus, ele chegou e ele falou comigo: "Renuncia, para tudo". E eu falei: "Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Porque é isso que eu sei fazer". E começar algo novo ou recomeçar de novo, né, totalmente em outra área, em outro nicho que você não domina, não é fácil. Hoje eu não tenho todas as respostas. Mesmo assim, já tenho o quê? Já deve ter mais ou menos uns 2 anos isso, eu ainda não tenho todas as respostas. Mas eu sei que Deus, ele está me preparando para viver um propósito maior, algo que talvez eu não conseguiria construir sozinha. A não ser com a ajuda dele. Deus, ele está me preparando para que eu venha conseguir construir algo muito maior do que eu conseguiria sozinho, do que eu não ia conseguir fazer isso sozinho, se não fosse com a ajuda dele, se não for as mãos dele estendidas, se não for a proteção dele me protegendo. Então eu creio que Deus, ele está sim me preparando para que eu venha viver algo muito maior do que eu iria conseguir sozinha. Sozinha talvez eu não iria conseguir. Talvez não, eu não iria conseguir. Porque nós somos totalmente dependentes dele. Então, se Deus, ele tem te pedido algo, se Deus, ele tem te pedido alguma renúncia, obedeça, mesmo sem entender. Não é fácil, eu falo para vocês, não é fácil, mas obedeça. Pode parecer loucura, as pessoas ao seu redor podem não estar entendendo, você pode não estar entendendo, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele já te viu lá no futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Porque às vezes você está vivendo o seu sonho, e o seu sonho não é a vontade de Deus. Às vezes você está vivendo um propósito seu e não um propósito do Senhor. Você tem que orar e pedir a Deus esse discernimento para Ele falar com você, buscar essa sensibilidade espiritual através de oração e jejum, para que Deus, ele venha falar com você. Porque os sonhos que Deus tem para gente, a vontade dele para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente tem que estar em comunhão com aquilo que ele quer para a nossa vida. O que Deus fez na minha vida, às vezes não é a mesma coisa que ele vai fazer na sua. Cada um é cada um. Mas se ele tem te pedido algo, se ele tem te pedido uma renúncia, mesmo que não está fazendo sentido para você, mesmo que as pessoas ao seu redor possam falar assim, você está doida de fazer isso. Não estou te entendendo por que você está fazendo isso. Obedeça.
eu obedeci, mesmo sem entender, mesmo sem ninguém ao meu redor sab me saber explicar, mesmo sem ninguém ao meu redor entender a minha decisão, eu obedeci. Quando Deus me pediu essa renúncia, quando ele me pediu para mim renunciar, eu queria entender, você acha que não? Claro que sim. A gente quer entender, é natural nosso, a gente quer entender para obedecer. Mas Deus, ele me fez lembrar uma coisa, que quando nós caminhamos pela fé, a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo que a gente crê. Abraão, ele precisou sair sem saber para onde estava indo. Ele apenas ouviu e obedeceu a voz de Deus na vida dele. E eu me identifiquei muito com a história dele, porque nem sempre a gente vai entender o caminho, mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer de que Deus ele está no controle de tudo, de que Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida e ele nunca vai nos pedir algo que vai nos machucar, que vai nos ferir, que vai nos atrasar, que vai nos atrapalhar. Eu sei que não é fácil a gente obedecer sem entender, mas se Deus te pediu, se Deus falou com você, tenha fé e coragem. Você vai precisar, eu tô falando porque eu vivi, você vai precisar de fé e de coragem para encarar as pessoas, para encarar tudo que você vai ter que encarar. Você imagina só, tinha nem um ano que eu tinha aberto a loja, até então eu trabalhava em casa e de repente eu decido fechar tudo que eu gastei, tudo que eu investi, as pessoas ficam sem entender. Então não é fácil, mas a gente precisa obedecer. Se você quer acompanhar toda a minha trajetória, como que foi, como que vai ser daqui para frente, ou se você se identificou, se você também está passando por esse processo, se Deus tem te pedido algo e você não sabe como lidar, não sabe como renunciar, começa a me seguir aqui no meu canal, começa a me acompanhar aqui, porque aqui eu vou estar compartilhando com vocês todas as minhas experiências com Deus. Tudo que Deus falar comigo, todos os passos que eu der daqui para frente, eu vou estar compartilhando com vocês aqui.